Boa noite a todos, boa noite meus queridos amigos aí do grupo de estudo Céu e Inferno. Hoje vamos fazer uma nova experiência com esses vídeos que estamos gravando, nesse momento em que estamos todos aí sob a influência do coronavírus e o isolamento social impede que estejamos aí na nossa querida Casa Senil, todos juntos, que faz tão bem para todos nós. Então, escolhi hoje para iniciarmos, espero que outros companheiros do grupo depois possam também dar continuidade gravando os seus vídeos para interpretação e leitura das páginas do Fonte Viva. Eu escolhi hoje o item 52, então, do Fonte Viva, de Emmanuel, e ele traz para nós como tema servir e marchar. E abre sempre, Emmanuel, com uma epígrafe vinda dos Evangelhos e também dos Atos dos Apóstolos. Nessa de hoje, ele traz uma carta de Paulo aos Hebreus, que tem como epígrafe, então, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Olha que epígrafe linda para o momento que estamos vivenciando, Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. É a carta de Paulo aos Hebreus, primeira carta, capítulo 12, versículo 12. E ele começa então a tecer os seus comentários. Se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais, que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se semente da boa vontade, mas obstáculos 1000 lhe prejudicam a germinação e o crescimento. E agora ele vai falar desses obstáculos 1000 que surgem quando nós buscamos o caminho do bem. Eu lembro que outro dia no grupo de estudo, um colega nosso usou exatamente essa expressão, ele disse, puxa, como é difícil às vezes fazer o bem. É disso que se trata a lição de hoje, Então, prossegue aí, Emmanuel. E eu vou trocar, tem 3 palavrinhas no texto que não são muito comuns do nosso vocabulário do dia a dia, eu já vou substituindo aqui por algo que seja mais acessível para todos nós. A palavra aluvião, que é uma enxurrada, a palavra canícula, que são ondas de calor, e a palavra escalracho, que são ervas daninhas. Vamos ver como Emmanuel as utilizou. Diz então o nosso benfeitor, falando desses obstáculos 1000 ao homem que decide pelo caminho do bem. Ele diz, é a aluvião ou a enxurrada de futilidades da vida inferior, a invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte, a lama da inveja e do despeito, as trovoadas da incompreensão, os granizos da maldade, os detritos da calúnia, a canícula ou as ondas ou o calor da irresponsabilidade, o frio da indiferença, a secura do desentendimento e a erva daninha da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto. A gente observa aqui, neste belíssimo início do texto de Emmanuel, que ele vai fazendo um contraponto entre as intempéries da natureza e as mazelas morais do homem. Então ele fala de enxurrada e futilidades da vida inferior. Ele fala de vermes e de aborrecimentos. Ele fala da lama, comparando a inveja e o despeito. Ele fala dos granizos e da maldade, dos detritos e da calúnia, das trovoadas e da incompreensão, do frio e da indiferença, do calor da irresponsabilidade, da secura do desentendimento, da erva daninha da ignorância, das nuvens de preocupações e das poeiras dos desencantos. Então ele faz um contraponto muito interessante, lembrando novamente aqui, comentamos no vídeo
do estudo da obra Céu e Inferno, as palavras de Santo Agostinho, né? Estamos aqui no planeta de provas e de expiação, enfrentando as intempéries da natureza por um lado, a perversidade dos homens por outro, a fim de desenvolvermos duplamente, né, as nossas habilidades da razão, do intelecto e também as do coração. Mas vamos prosseguir com Emmanuel, dizer então, todas as forças imponderáveis da experiência humana, como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Olha a afirmação, né? Todas as forças imponderáveis da experiência humana, como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante, defrontado por toda espécie de dificuldades, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. E vai encerrar os seus comentários dizendo: recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e marchar incessantemente. Maravilhoso esse texto, né? Como todos de Emmanuel. Lembramos então da epígrafe lá, que ele fala, né, da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Mas, vendo todo o contexto onde está sendo colocada aquela epígrafe, aquela pequena parte que ele extraiu, nós vamos encontrar aqui no versículo 7 do mesmo capítulo 12, algo que vai nos ajudar muito a compreender o momento que estamos vivenciando e essas palavras belas de Emmanuel. O versículo 7 do mesmo texto diz assim, Paulo falando aos Hebreus, né? Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Emmanuel, então, aqui nos convida a observar, a partir das palavras de Paulo aos Hebreus, que também esses momentos difíceis, esses obstáculos, são momentos em que o Criador pode se valer dos instrumentos todos de que dispõe, já que é o Criador, para nos trazer novamente para o caminho reto quando nos desviamos. Então, essas dificuldades, esses obstáculos, essas grandes dificuldades que estamos vivenciando, podemos olhá-las também além do prisma do aprendizado, do desenvolvimento moral, através da solidariedade, da fraternidade. Podemos observar também como corrigenda para os nossos equívocos, os nossos desvios da lei natural. Podemos lembrar aqui tranquilamente o capítulo 5 do nosso Evangelho, né? Bem-aventurados os aflitos, onde ali Kardec e alguns espíritos superiores nos ajudam a compreender por quê, né? Por que o aflito é um bem-aventurado. E aí vamos compreender, através desses ensinamentos da doutrina, a questão da resignação, a questão do bem sofrer. Bem sofrer é quando nós aprendemos com aquele sofrimento, com aquela dificuldade, nos resignamos, não blasfemamos, não questionamos a Deus, mas buscamos superá-las, na certeza de que fazem o bem para nós. Eu queria retornar um pouquinho a um parágrafo ali que me chamou muito a atenção, quando Emmanuel diz assim: enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, somos todos destinados à luz, né? Todos somos destinados à luz, mas enquanto ainda não alcançamos essa herança divina, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Sabemos que somos ainda, do ponto de vista espiritual, basicamente adolescentes espirituais.
se podemos fazer uma alegoria, trazendo aqui a figura da subida de um monte, de uma montanha, nós estamos muito mais próximos ainda do pé da montanha do que do cume. Então Emmanuel nos chama a atenção que para nós que ainda não alcançamos essa herança da luz completamente, plenamente, é muito fácil escorregar e cair. São as famosas sucumbências. Então, diante dos desafios que se nos apresentam, como esse que estamos vivenciando, dessa pandemia atingindo aí toda a humanidade, como jamais vimos antes, somos convidados pela doutrina a exercer a nossa capacidade de serenidade, mas também de reação, de busca de solução para o problema, também a busca de ação pelo próximo, para aquele menos favorecido, que é mais atingido quando essas ondas de irresponsabilidade, quando essas nuvens de sentimentos desalentadores pairam sobre nós. Somos chamados, nós espíritas e todos os homens de bem, aqueles que buscam ser homens de bem, a levar a palavra, ainda que pelo meio virtual, já que estamos aí compelidos a esse isolamento social para o bem de todos nós podemos levar então a nossa palavra através do telefone, através das redes sociais, para aquelas pessoas que possam estar mais fragilizadas nesse momento, nossos pais, nossos amigos, nossos conhecidos, pessoas do trabalho, pessoas mais frágeis, menos maduras psicologicamente, que podem entrar em desespero, em pânico. Então é muito importante nesse momento usarmos todas as ferramentas que a doutrina nos dá e aproveitarmos esse obstáculo a mais na subida ao cume da montanha para estender a mão ao próximo, vivenciando então a solidariedade, a fraternidade, a caridade, como Jesus a entendia. Que não desanimemos diante dos obstáculos 1000 que se nos apresentam quando decidimos pelo caminho do bem, como nos convida o benfeitor Emmanuel. Fico por aqui então com os comentários e com essa experiência número 1 em termos da reflexão através do vídeo, e ao mesmo tempo fica o convite para os meus companheiros todos aí do grupo de estudo, para que outros também possam fazer um vídeo comentando uma das páginas de Emmanuel e a gente distribuir isso então para todo o grupo. Fica o convite aí para todos nós, tá bem? Fiquemos na paz do Senhor e uma boa noite a todos.